Oi, eu sou o Glenn. E eu sou o Eduardo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse que eu vou estar fazendo Edgar Allan Poe, Histórias Extraordinárias, parte 2. Nesse vídeo, como eu já tinha explicado sobre a vida do Edgar, e como eu tinha resenhado um conto do livro, que seria aquele Os Crimes da Rua Morgue, e no vídeo anterior eu tinha proposto também que eu leria um mesmo conto nas três edições aqui, nessas três edições, para eu falar sobre essa história e conseguir dar algumas informações sobre as diversas traduções. No vídeo anterior, eu também já havia explicado o que constitui Histórias Extraordinárias, né, aquela problemática sobre as diversas edições do livro no Brasil, que não obedecem à publicação original, e nós acabamos perdendo aí a originalidade do livro. Agora, nesse vídeo, eu vou estar resenhando dois contos que eu gostaria muito de falar, que seria O Poço e o Pêndulo, e O Barril de Amontilado, que foi esse conto que eu li nos 3 volumes. E o Eduardo está aqui participando do vídeo para falar sobre uma outra vertente do Poe que ele percebeu nesse livro, assim. E para dar também uma outra impressão sobre o livro, né, uma vez que o Poe tem muitos contos, tem muita produção literária, né, diluída em diversos livros, e só eu para falar sobre ela não seria suficiente. Bem, eu já havia terminado de ler essa edição da Editora Abril, de 1981, e falei sobre ela no livro anterior. Essa edição aqui é da tradução do Breno Silveira, essa aqui é do José Paulo Paes, da Companhia de Bolso, e essa aqui é do Cássio de Arantes Leite. Essa edição aqui, ela tá com uma jacket, ó. Se a gente tirar a capa... Ah, eu não mostrei essa parte aqui interna. Tem a foto do Poe aqui. E bem aqui tem a foto do tradutor? Não, é do ilustrador. E aqui a foto do ilustrador, porque esta edição, galera, é ilustrada. O Poço e o Pêndulo... O Eduardo vai sumir por enquanto. O Poço e o Pêndulo, ilustrações incríveis, muito bonitas. Eu gostei muito. Olha só isso aqui. A Queda da Casa de Usher. Muito legal. O Encontro Marcado. Nossa. Muito legal. Bem, e eu vou começar assim. Como eu estava dizendo, ela é uma jacket, ó. Se a gente tirar aqui a capinha, o livro vai ser pretinho. Simples e muito bonito. Muito agradável de manusear. Muito leve também. Depois que eu li essa edição, eu parti para essa, em busca de ler os contos não repetidos que haviam nessa aqui, nessa anterior. E um conto que eu queria relatar de início seria O Poço e o Pêndulo, que vai contar aí uma narrativa inteiramente descritiva sobre sensações de um sujeito que é como se fosse um sujeito que fosse capturado por uma inquisição. Ele é condenado a um ambiente insalubre, um ambiente que tem ratos, que tem água, que tem fungos, no escuro, sem saber exatamente onde que ele está. E eis que ele descobre que no centro desse local onde ele está, desse cativeiro, digamos assim, tem um poço no qual ele poderia facilmente cair. E uma vez caindo, aquilo ali significaria o fim do personagem, a sua morte, consequentemente a sua morte. Então, aos poucos, ele é manipulado por essas pessoas que não se sabe exatamente quem são. Ele não tem memória exatamente do que aconteceu. Ele é entorpecido através de alimentos que deixam lá para ele. Quando ele acorda, ele está amarrado sobre uma plataforma em cima do poço. E é colocado ao lado dele uma panela com carne, contendo uma carne que depois que ele leva à boca em busca de alimento, ele percebe ser um alimento bastante salgado. Ele faz uso dos ratos para conseguir se libertar dessas amarras, né? Uma vez que ele, com uma mão livre, que seria a mão que eles teriam deixado propositalmente para que ele pudesse se alimentar, ele
pega nesse alimento e meio que junta ali as amarras para que os ratos roam e ele consiga se libertar. A questão é que, uma vez entorpecido, ele não tem noção exata do que é realidade e o que é imaginação. E ele vê no teto desse local onde ele está o desenho de um relógio. Nesse relógio haveria um pêndulo. E ele vai percebendo o pêndulo como se ele balançasse. E à medida que ele vai balançando, ele vai descendo, colocando sob ameaça a própria vida, uma vez que o pêndulo, né, esse pêndulo teria um instrumento cortante, digamos assim. Ele teria uma face cortante, de forma que ele ameaçaria a vida desse personagem. Então é uma corrida contra o tempo. É um conto que te deixa uma sensação de angústia, uma agonia. Você não sabe exatamente medir o que é fato do que é imaginação. Então, a sensação geral que a história passa é de angústia, né? Mas há um momento, há uma mudança na história, que eu não posso dizer exatamente o que é, que faz com que você, leitor, perceba o contexto daquilo que está acontecendo e como seria o desfecho exatamente dessa situação terrível. Bom, de minha parte, eu queria falar sobre 2 textos do Poe que me chamaram muita atenção por não se enquadrarem exatamente nesse contexto só de mistério e terror que tanto se divulga a respeito desse autor. Então, o primeiro que eu vou falar é intitulado Pequena Palestra com a Múmia, e ele está encontrado nesse volume aqui, em que é narrado de forma muito cômica, muito hilariante, uma situação que não deixa de ser insólita para o que é comum para a gente. E nesse conto foi que eu percebi essa outra vertente do Poe, essa outra face um pouco mais cômica, um pouco de comédia mesmo, que ele coloca na escrita dele. O segundo conto, ele se chama O Sistema do Dr. Alcatrão e do Professor Pena. É um título bem longo, para um conto também um pouco longo. E todo o conto, na verdade, é como se fosse uma encenação. Tudo acontece dentro de um hospício, ou pelo menos a maior parte do conto acontece dentro do hospício, e se trata de um personagem que vai até aquele lugar para conhecer os métodos de tratamento dos pacientes psiquiátricos dali. Só que ele mal percebe que está se tratando de um engodo. E só lá no final é que ele vai perceber o que está acontecendo de verdade dentro daquele hospício. Mas o leitor esperto, eu tenho certeza que vai entender antes do personagem que aquilo tudo ali é só uma farsa. Então, esse conto, quando eu li, eu percebi que o Poe como eu já tinha dito no livro anterior, o Poe não é absolutamente sobre terror, ele é sobretudo sobre mistério. Mas esses 2 contos, né, eles têm uma veia de humor muito interessante que nem todas as pessoas conhecem a respeito do Edgar Allan Poe. Ele consegue ser engraçado. Em alguns momentos eu cheguei a lembrar do Chá da Alice, sabe? É muito engraçado. Parece que você está assistindo um filme de comédia. Muito bom. E um outro conto que eu queria falar sobre o Poe seria O Barril de Amontilado, que é uma história que se passa na Itália. Aliás, o Poe ele diversifica muito os ambientes, porque tem histórias que se passam nos Estados Unidos, tem histórias que se passam na Inglaterra, tem história que se passa em Veneza, tem história que se passa em Baltimore, nos Estados Unidos, tem história que se passa na Holanda, né? E essa história, O Barril de Amontilado, se passa na Itália, porque ela vai falar sobre a questão dos vinhos, né? Seria um moço lá, o conto é muito sutil porque ele fica dando pequenas tiradas do que o personagem pretende fazer de fato, né? E a melhor tradução dos 3 livros foi desse volume aqui, porque ele conseguiu deixar de forma muito simples de compreender o que é que estava acontecendo. Tanto as notas de rodapé,
quando aparece algum termo em latim, que aparece constantemente. Trata-se de um moço pretendendo executar uma vingança. Esse conto específico, ele é um pouco mais diferente dos outros contos do Poe, porque ele vai diretamente ao ponto, ele é mais objetivo. Então ele já começa a narrativa dizendo qual é a intenção do personagem em elaborar uma vingança. Não. Qual é a intenção do personagem em relação ao outro personagem? Não, foi péssimo. Qual é a intenção do personagem em si? E o começo do conto é ilustrado o carnaval de Veneza, em que os personagens já estão fantasiados, já estão bebendo, já estão se divertindo. Já estão bêbados, um pouco bêbados. E o personagem principal, então, aproveita esse momento de loucura para executar o seu plano fatal. Né? E aí ele induz esse colega, que se diz ser conhecedor de vinhos, né, para experimentar um tal de amontilado que ele teria lá na sua adega, que ficaria lá no porão do palácio, digamos assim, como se estivesse atraindo ele para alguma armadilha. O amontilado é um vinho que se produz especificamente numa região da Espanha chamada Montilla. É por isso que tem esse nome. Então, Poe é isso. Poe é essa diversificação de temas que sempre perscrutam o insólito, o mórbido, um pouco do sobrenatural. Me deixou mais surpreso do que eu imaginava que ia ficar. Eu pensei que ia ser só narrativas de cunho de terror, de horror, e ficou um pouco distante disso. Pelo contrário, ele é mais rico do que a gente pode imaginar. Então, galera, lendo esses 3 volumes, né, ainda assim você não vai conseguir apreciar a diversidade da antologia do Poe, como eu havia explicado no conto anterior. Dos 25 contos originais, se eu for colocar a tabela aqui, ou o Eduardo vai aparecer aqui no vídeo, dos 25 contos do título original, eu li 18, sendo que no total, contos não repetidos, eu li 34 contos. Né? Terminei de ler o último conto agora há pouco. Li 34 contos, mesmo assim não consegui contemplar os 25 contos da publicação original, né? Eis aí o problema. Mas, ainda falando sobre o Poe, eu descobri totalmente por acaso, eu nem sabia que existia o filme, eu vou colocar talvez aqui no meio, aqui embaixo, ou talvez aqui no meio da cara do Eduardo. Uma telinha aparecendo aí, um trechinho do trailer do filme, que eu achei fantástico, muito interessante, um roteiro muito bem elaborado, que vai expor, no meio de um contexto de uma história só, a abordagem dos diversos contos do Poe nesse mesmo filme. Muito interessante, muito bom, eu recomendo. Murder is familiar to me. We are in dire need of your unwholesome expertise. Are you up to the task, Mr. Poe? 4 people are dead! The killer's taunting us. No matter how this ends, I will kill him. I'll send you to hell! E leiam Poe. Edgar Allan Poe é um gênio. É um gênio, é fantástico. É uma das literaturas sobre mistérios, sobre contos de loucura mais interessantes que eu já vi. Bem, é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like, compartilhe, se inscreva no meu canal, né? E comentários também são bem-vindos. Até o próximo vídeo. Até mais.